Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Com gols de Salah e Origi, Liverpool bate Tottenham por 2-0 e conquista o hexacampeonato da Liga dos Campeões da Europa. Em primeiro jogo depois da demissão de Abel Braga, Flamengo bate Fortaleza por 2-0. Palmeiras derrota Chapecoense por 2-1 na Arena Condá. Santos vence o Ceará por 1-0 no Castelão. Também temos a vitória da equipe do Internacional para cima do Avaí no Beira-Rio por 2-0 e o empate do São Paulo diante do Cruzeiro no Pacaembu. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Sport News. Liverpool campeão da UEFA Champions League. E aí o pênalti. O primeiro gol do Liverpool, Mohamed Salah foi para a bola, bateu e converteu. Pênalti muito polêmico marcado pela arbitragem. Eu não marcaria, porque bateu primeiro no corpo do Sissoko, jogador do Tottenham. Eu não marcaria o pênalti. Pênalti para lá de duvidoso, gerou muita polêmica. Árbitros se dividiram pelo mundo. Eu não marcaria o pênalti, porque primeiro a bola bate no corpo do Sissoko e ele estava dizendo para os jogadores do Tottenham cobrirem lá atrás. Não estava querendo interferir na jogada e a mão não interferiu mesmo. E aí o gol do Salah por outro ângulo. No primeiro minuto o Wanda Metropolitano explodiu em festa. Pelo gol do Mohamed Salah, o Liverpool foi campeão da UEFA Champions League pela sexta vez. O Tottenham jogou muito bem na segunda etapa. Tentou, o Alisson foi um grande destaque, uma muralha defensiva, pegou mais de 6 defesas só na segunda etapa. Agora o Maurício Pochettino deve muitas explicações por ele não ter colocado o Lucas Moura na partida no primeiro tempo, no lugar do Dele Alli, porque o Dele Alli não fez nada, me desculpem. O Lucas Moura mudou a partida no segundo tempo. O Son não tocava a bola. O Lucas Moura deu outro ar na equipe, fez o Tottenham realmente ir para cima da equipe do Liverpool. E a equipe do Liverpool muito eficiente. O Van Dijk e o Alisson fizeram uma bela dupla defensiva. Foi inacreditável os gols que o Tottenham perdeu, as defesas espetaculares que o Alisson fez, que eu vou mostrar daqui a pouco aqui. Mas sobe o hino do Liverpool, porque o Liverpool a todos, segundo ano seguido que o Liverpool chega à final da Champions. Olha aí, defesaça do goleiro Alisson, ele que foi estrela junto ao Van Dijk, junto ao Salah, junto ao Origi, eles que foram estrelas da conquista do título da equipe do Liverpool. Mas o Tottenham foi guerreiro. Agora, se o Pochettino tivesse colocado Lucas Moura no primeiro tempo, talvez a situação tivesse sido diferente. Liverpool bateu escanteio, a bola foi afastada, tirou de cabeça, Origi chegou, bateu e gol! O Wanda Metropolitano explodiu em festa. O segundo gol do Liverpool, que consumou o título para a equipe inglesa. Com imagens do estádio Wanda Metropolitano, que ficou em festa, em polvorosa, com o gol do Liverpool. O Klopp tá de parabéns, ele tem grande papel nessa conquista. O Liverpool jogou demais, mereceu tudo que conseguiu até agora. Nessa temporada que foi muito bem sucedida. Não ganharam a Premier League, mas ganharam a Liga dos Campeões pela sexta vez. E você vendo aí de imagens aéreas o estádio Wanda Metropolitano, que estava lotado. A Europa fica vermelha depois de 3 anos de reinado madrilenho. Agora o Liverpool volta a conquistar a Europa, e com a partida muito boa que fez. E o Alisson, realmente eu não canso de destacar. Sempre critiquei ele na seleção brasileira, mas o que ele fez ontem foi impecável. Não tem crítica o que o Van Dijk e o que o Alisson fizeram ontem com a defesa da equipe do Liverpool. Fizeram defesas espetaculares. O Alisson mostrou que sabe e foi o grande destaque da equipe do Liverpool. Está na capa dos jornais esportivos de todo mundo que o Alisson fez. 6 defesas espetaculares no segundo tempo. Mas depois o Lucas Moura na partida, ficou triste, porque realmente ele poderia ter feito a diferença se tivesse jogado no primeiro tempo. Agora o Pochettino não tem justificativo que ele fez. Se o Tottenham está aí, é por causa do Lucas Moura. Se o Tottenham é vice-campeão, é por causa do Lucas Moura. E começar a partida com o Dele Alli é inaceitável.
E aí a foto oficial do campeão da Europa pela sexta vez, o Liverpool mereceu, jogou muito, fez uma excelente Liga dos Campeões da Europa, mas o Tottenham também tá de parabéns. E parabéns aos ingleses que fizeram uma belíssima final de Champions, e o Liverpool é ex-campeão da Liga dos Campeões da Europa. Tô aqui com Alisson Becker. Alisson, Goleiro da seleção brasileira, goleiro do Liverpool e agora campeão da Liga dos Campeões da Europa. Fez uma partida espetacular. Alisson falando aqui no Jornal Sport News. Mas a gente mereceu muito, a gente trabalhou muito, se dedicou. Chegar na final já era um grande feito para mim. Já estava agradecendo muito a Deus por isso, por ter a oportunidade e o privilégio de estar jogando uma final. E agora vencer, ser coroado com o título e uma temporada incrível que a gente fez. Essa equipe merecia finalizar essa temporada com o título. a gente estava acompanhando nas redes sociais monstro, paredão, LeBron falando que o Alisson acabou com o jogo. Foi o paredão. Como é que tu te sente com as pessoas te elogiando dessa forma? Legal, eu fico feliz. Lógico que primeiramente eu jogo para mim, para minha família, para os meus companheiros, né, para o meu time, mas junto com isso vem também jogar pro torcedor, jogar para fazer um espetáculo bonito, jogar para agradar as pessoas, né? Nem sempre a gente consegue, mas sempre a gente dá o melhor, e hoje eu fui feliz Campeonato Brasileiro, 7ª rodada no Maracanã. Primeiro jogo sem Abel Braga. Flamengo derrota o Fortaleza por 2-0, domina a partida. Gabigol deu um show junto com a Arrascaeta, a dupla de ataque flamenguista. Quando não tem o Bruno Henrique, tem eles dois. Meio campo funcionando muito bem, dominou o Fortaleza, que teve pouquíssimas oportunidades na partida, mas também exigiu umas chances de defesa para o goleiro César. Aos 39 do primeiro tempo, o Gabigol abriu o placar e eu ainda não entendo porque o Abel saiu. A torcida pressionou e o Abel saiu do Flamengo. O Abel, grande treinador, que estava executando um grande trabalho. Ganhou do Atlético Paranaense, não tinha perdido quase nenhuma partida e agora o Flamengo continua da mesma maneira que jogava com o Abel. Tinha motivo da torcida ter feito aquela pressão que fez, mesmo ganhando a partida, pedindo a saída do Abel? Tá aí o que vocês queriam. Tem o Jorge Jesus, que é bom técnico, mas nada comparado a Abel Braga, que era um técnico muito melhor, que já tinha o jeito da equipe, que estava fazendo a equipe jogar demais e ser favorita a ser campeão brasileira. E aí o Diego, ele toca, Arrascaeta, dá e o Gabigol entra e bate pro gol aos 24 do segundo tempo. O árbitro deu impedimento, o bandeirinha, mas a arbitragem consultou o VAR e marcou o gol da partida. Veja aí, Diego, Arrascaeta, Gabigol mais uma vez deu um show de futebol. Tá de parabéns, veja como o meio campo do Flamengo funciona bem. E essa engrenagem quem fez foi o Abel, hein? O Jorge Jesus pode copiar, mas quem fez foi o Abel Braga. O Abel Braga, que o Flamengo só está jogando da maneira que está por conta do Abel Braga. Ele que organizou o Gabigol, ele que organizou o Arrascaeta, ele que organizou o Diego para eles fazerem um trio. Quando não tem o Bruno Henrique, foi o Abel que foi o responsável por isso. Mas a torcida não entende. Fica atrás por 20 minutos em uma partida e já quer a saída do treinador. Se o Jorge Jesus perdeu uma partida, já não querem mais ele, já não presta. É assim a cultura do futebol brasileiro, infelizmente, porque o Abel fazia um excelente trabalho. Até agora eu tô indignado com a saída do Abel Braga, porque realmente ele estava fazendo um grande trabalho, colocando o Flamengo para jogar, e mesmo assim a torcida ficou impaciente e não conseguiu esperar por conta de 20 minutos. E aí você vê o Flamengo mais uma vez. O Flamengo engrena muito bem as jogadas, né? Tem uma equipe muito entrosada, que também é por conta do Abel. E eu tô citando isso sistematicamente aqui, porque realmente foi muito injusto o que fizeram com o Abel Braga. E o Gabigol, aos 24 do segundo tempo, fez 2-0 pro Flamengo. E o VAR consultado mais uma vez ajudou o futebol. E o Fortaleza, foi totalmente dominado. Não jogou absolutamente nada no Engenhão. Coletivo do Marcelo Salles, ele não é técnico do Flamengo, ele era técnico interino até
a chegada de Jorge Jesus. Boa noite, sempre um prazer com vocês. Estrear com vitória dá uma tranquilidade. O nosso grupo precisava desse resultado hoje, a sequência da competição, para o próximo jogo de terça-feira. Então a gente fica muito satisfeito. Perdão, ele é técnico interino sim, viu? Ele é técnico interino até a chegada de Jorge Jesus depois da parada para a Copa América. Segura na parte defensiva, onde nós também não tomamos gol e terminamos o jogo com uma tranquilidade. Marcelo, como é que foi a sua conversa com o grupo antes do jogo? E queria que se falasse também sobre suas opções para começar a partida, no caso a Arrascaeta, Diego, também o Trauco na lateral. Enfim, um pouco sobre essa parte de vestiário, como é que foi o papo com os atletas e também sobre as opções, né, para começar o jogo. O papo com eles, um papo tranquilo, um papo que a gente... Sétima rodada, Bahia 1, Grêmio 0. O Grêmio tava até melhorando, mas não dá e o Renato fica chateado e tem que cobrar mesmo. O Grêmio tá uma vergonha no Campeonato Brasileiro, tá na zona de rebaixamento. Não dá, né? O pênalti muito bem marcado. Jogador do Grêmio com o braço aberto dentro da área. Isso não se faz. A bola bateu no braço, influenciou na trajetória da bola. Então, pênalti muito bem marcado. O Fernandão, aos 9 do segundo tempo, abriu o placar pro Bahia. Mais uma derrota pro Grêmio. Enquanto o Bahia subiu na tabela de classificação, o Grêmio desceu no Campeonato Brasileiro. Mas eu não estou reclamando dos jogadores, não, mas só que o entrosamento é diferente. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Você jogar uma partida... Coletiva do técnico Renato Portaluppi, falando após Bahia 1, Grêmio 0. E mesmo assim nós estávamos dominando totalmente a partida, tivemos oportunidade, não fizemos no gol. Então não adianta a gente ficar falando que foi azar, foi isso, foi aquilo. Não adianta a gente ficar reclamando de desfalques. Eu sempre falo para vocês, eu tenho um grupo. Infelizmente no futebol você vai ter jogador suspenso, jogador convocado, jogador machucado. E nós temos esses 7, 8 jogadores importantíssimos fora de combate. Mas mesmo assim eu gostei da equipe, principalmente no primeiro tempo. É o que eu falei. Se tivesse aproveitado as oportunidades, com certeza o resultado do jogo seria diferente. Renato, com relação a aproveitar as oportunidades, até onde foi incompetência dos seus homens de frente e mérito do goleiro Douglas, pelo menos em 2 das chances, já teve aquela que Gregory tirou ali em cima da linha. Mas aqui a gente não tem que ficar falando de mérito de um, mérito do outro, entendeu? Muitas vezes você tomar a decisão errada. Por exemplo, a jogada do Montoya não tinha que ter chutado, ele devia ter driblado o goleiro. Entendeu? Mas ali na hora tem que pensar rápido, né? Então de fora fica mais fácil. Mas ali a melhor jogada era ter driblado o goleiro. Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, no Pacaembu, São Paulo 1, Cruzeiro 1, gol do São Paulo marcado por Alexandre Pato e do Cruzeiro, Thiago Neves de falta. Gostaria de elogiar bastante a arbitragem de Braulio da Silva Machado de Santa Catarina, uma arbitragem boa, contudo, todavia, polêmica, né? Anulou o Cruzeiro, deixou de marcar um possível pênalti, que não foi pênalti, e gostaria também de parabenizar o goleiro do São Paulo, Thiago Volpi, que fez belíssimas defesas. Agora o São Paulo não jogou bem nessa partida no Pacaembu. Cruzeiro dominava a partida, tinha as melhores oportunidades quando Alexandre Pato abriu o placar no jogo. Depois disso, o São Paulo começou a melhorar um pouco, mas o Cruzeiro ainda detinha a maior posse de bola e as melhores chances. Principalmente no segundo tempo, o Cruzeiro dominou a partida. Thiago Neves, aos 22 da segunda etapa, deixou tudo igual no Pacaembu e o Cruzeiro teve 2 gols anulados, 2 impedimentos bem marcados, mas lances difíceis. Já que eram lances difíceis, não custava nada o árbitro consultar o VAR, e ele não consultou. E ele não consultando da margem, sendo assim lances difíceis e o árbitro tendo acertado, ele poderia ter olhado e dar margem para a reclamação do Cruzeiro. Como estão reclamando, o Cruzeiro jogou melhor, tentou, fez 2 gols no Thiago Volpi e os 2 foram anulados.
E ainda teve um possível pênalti, que não foi pênalti porque o Thiago Volpi primeiro tocou na bola e depois o jogador do Cruzeiro. Portanto, pela regra da FIFA, isso não configuraria pênalti. Para o São Paulo não é um resultado tão bom. A equipe precisava de uma vitória, o técnico Cuca já está sob pressão no Pacaembu, com torcida majoritariamente do São Paulo. A equipe tinha condições de vencer, teve um bom futebol. Agora, não ajuda, a equipe do São Paulo ficou retrancada, não conseguiu se defender bem e deixou o campo todo para o Cruzeiro atacar, o Cruzeiro tentar criar oportunidades, criou com sucesso e conseguiu o golaço do Thiago Neves de falta. A equipe do Cruzeiro consegue um ponto fora de casa, ponto muito importante, e o São Paulo segue sob pressão agora. Parabéns ao Alexandre Pato, jogou bem também, tá fazendo gols com a camisa do São Paulo. O São Paulo não fez a partida que os torcedores esperavam, mas uma partida boa, porque quando o Pato abriu o placar aos 14 do primeiro tempo, São Paulo ainda não tinha dado nenhum chute ao gol. Portanto, uma partida que saiu no lucro, a equipe do São Paulo vence o Cruzeiro, empata com o Cruzeiro no Pacaembu. Pelo que jogou, saiu no lucro. Poderia ter conseguido um resultado melhor, mas não apresentou futebol para isso. Apenas se defendeu durante toda a partida, exceto depois do gol do Alexandre Pato, até os 30 minutos da etapa inicial. Então o resultado ficou justo pelo que as equipes apresentaram, apesar de o Cruzeiro ter jogado um pouco melhor. Ficou assim no Pacaembu, São Paulo 1, Cruzeiro 1, 7ª rodada do Brasileirão. Coletiva do técnico Cuca falando após São Paulo 1, Cruzeiro 1 no Pacaembu. Os torcedores vêm para automaticamente cobrar. Eu quero até agradecer, em grande parte, aos torcedores que entenderam o momento difícil que a equipe passa, e incentivaram e deram seu apoio. A outra parte cobra, lógico que o pessoal sente, né, mas é um sentimento natural, porque após uma eliminação de uma grande equipe sempre fica a sequela, essa consequência. Agora nós temos 2 jogos fora de casa para fechar essa primeira etapa. Se a gente consegue 2 vitórias, acabamos com 18 pontos, o que é a meta de 2 pontos por partida. São jogos difíceis, Avaí e Atlético Mineiro, mas eu entendo que a gente pode sair com 2 vitórias. Tá buscando objetivo, tá se tornando cada vez mais. Nós jogadores estamos focados em correr um pelo outro. Infelizmente no final estamos um gol de detalhe, novamente a gente está pecando em alguns lances. Mas um ponto bom que a gente saiu com empate, não saiu com a derrota. Temos que confiar, temos que trabalhar cada vez mais para que a gente consiga sair e dar sequência de ficar lá em cima do brasileiro. Então nós temos que trabalhar bem. Brasileiro, 7ª rodada, na Arena Condá, Chapecoense 1, Palmeiras 2, líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vence a Chapecoense na Arena Condá. O Palmeiras saiu na frente com gol de Dudu no primeiro tempo, aos 31 da etapa inicial. O Palmeiras jogou melhor, saiu na frente da partida, jogou melhor, jogava melhor naquele momento, jogou melhor no segundo tempo quando já estava na frente, continuou a criar boas oportunidades. E dentro de casa derrotou a Chapecoense, que é muito difícil acontecer até por equipes grandes. O Corinthians já perdeu dentro da Arena Condá, para você ver a força da Chapecoense nesse estádio. Agora, é inacreditável. O Daverson, dentro da área, com o braço totalmente aberto. Eu acho que ele não podia o braço. Não dá, né? Pênalti muito bem marcado pela arbitragem. Desnecessário o que o Daverson fez. Poderia ter prejudicado o Palmeiras a perder a liderança do campeonato para o Santos, que fez 14 pontos e o Palmeiras estava com 13. Poderia ter feito o Palmeiras perder a liderança do Brasileirão por conta de um lance totalmente desnecessário, tá com o braço aberto dentro da área.
Sabemos que no futebol hoje em dia isso não pode ocorrer. Mas ainda no primeiro tempo, o Palmeiras voltou a ficar na frente com gol de Marcos Rocha aos 46 do primeiro tempo. Veja a pressão que a equipe visitante fez na equipe da casa. O Palmeiras conseguiu vencer porque realmente jogou melhor, porque mesmo tendo o jogo empatado com a Chapecoense no primeiro tempo, que talvez seria um agravante, equipe jogando em casa, com a torcida apoiando, poderia ser que o Palmeiras perdesse o rumo da partida logo ali, mas não perdeu, porque fez uma partida intensa, criou oportunidades muito boas durante toda a partida, mesmo depois do gol do Marcos Rocha aos 45 do primeiro tempo, seguiu criando chances. E agora vamos ver mais uma vez o lance absurdo da partida. Chapecoense bateu falta, levantamento na área e o Daverson com o braço aberto. Ô Daverson, você não é goleiro. Meu Deus do céu, nem o goleiro do Palmeiras, o Everton, abriu tanto o braço dentro da área. Veja, ele tá com o braço guardado, nem ele abriu tanto o braço. Ele ficou com o braço guardado ao corpo, bola para um lado, o goleiro para o outro, hein? O Daverson seria até o melhor goleiro que o Everton, porque parece que o Daverson não se acostumou nessa partida, que a função dele é de atacante, não de goleiro da equipe do Palmeiras. E ainda no primeiro tempo, de primeira, Marcos Rocha colocando o gol da equipe da Chapecoense. Palmeiras mantém liderança, 2-1 para cima da Chapecoense na Arena Condá. Coletiva do técnico Luiz Felipe Scolari falando após Chapecoense 1, Palmeiras 2 na Arena Condá. Os nossos jogadores de ataque para os gols surgirem. Tem ainda se empenhado mais no sentido de acrescentar marcação, que era uma coisa que ele ainda tinha alguma dificuldade, mas superada. Enquanto a defesa, o Luan não tinha condições, ele não conseguiu a recuperação. Nós preferimos que ele não corresse esse risco no jogo aqui, para que nós tivéssemos jogador em condições, já que também nós vamos perder o Gustavo. Então, provavelmente no fim de semana ele esteja em condições, provavelmente, não sei. Mas no restante, eu acho que a equipe que jogou e se comportou desta forma hoje era a equipe que precisava se comportar dessa forma para vencer o Chapecó aqui. Não esqueçam que nós só vencemos a Chapecoense o ano passado, senão nós não tínhamos vencido. E tem que jogar com esse espírito. Se não tiver esse espírito para jogar aqui, não vai vencer a Chapecoense não. E foi por isso que nós vencemos. Aproveito a oportunidade para dizer a todo o pessoal de Chapecó, caminhei aqui pelas ruas, fiz a minha caminhada matinal, muito limpa a cidade, parabéns, muito bonita, e tomara, e vou torcer sinceramente para que Chapecó permaneça na elite do futebol para visitá-la novamente. Campeonato Brasileiro, 7ª rodada no Independência, o vice-líder Atlético Mineiro goleou o CSA por 4-0, surpreendente até aqui a campanha que o Galo faz no Campeonato Brasileiro. E aí o pênalti marcado pela arbitragem com absoluta convicção e pênalti muito bem marcado. Jogador da equipe do CSA visou apenas na perna do Galo. Reveja aí o lance. Pênalti muito bem marcado. Fábio Santos partiu para a bola e converteu. Aos 19 do primeiro tempo, o goleiro até acertou o lado, mas o Galo fez o verdadeiro jogaço para cima da equipe do CSA. Não deu chances da equipe alagoana conseguir alguma oportunidade de clara na partida. O gol do Vitor não foi ameaçado, o Galo apenas atacou com maestria, fez 4 gols e aí o árbitro novamente aponta para a marca da falta. Falta muito bem batida e golaço do Casares aos 22 do primeiro tempo. Foi uma falta que quase seria pênalti, né? Quase seria pênalti na entrada da área da equipe do CSA. O Galo
conseguiu uma falta muito boa, bateu com maestria o Casares, e aí entrou e colocou no cantinho o Ibichara, o colombiano. Aos 4 do segundo tempo, o Galo ampliou e seguiu dominando, perdeu muitos gols ainda, fez o goleiro do CSA trabalhar muito na partida. E aí você vê o quarto gol do Galo para consolar a belíssima atuação do vice-líder do Brasileirão, campeão surpreendente do Galo na marca da Cal. O Adilson, aos 30 do segundo tempo, fez Galo 4, CSA 0 no Independência. Vamos rever o gol do Adilson, bela jogada, entrou na área, pedalou, tocou, e Adilson, na marca do pênalti, colocou para o fundo do gol da equipe do CSA. Que a gente estava muito preocupado pelo nível de concentração, e a gente viu que o grupo está bastante comprometido, né, em estar brigando lá em cima, e a gente encontrou o adversário com a postura bem defensiva, e a gente conseguiu, com muita mobilidade e organização ao mesmo tempo, conseguir furar esse bloqueio e conseguir um resultado até elástico. Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, o Internacional mantém sua invencibilidade no Beira-Rio, 100%, bate a equipe do Avaí por 2-0 com gols de Guerreiro e Edenilson. O Inter jogou muito bem no Beira-Rio, com o apoio da torcida, dominou a partida, controlou a equipe do Avaí, que quase não teve chances de conseguir um resultado favorável dentro da casa do Internacional. O Inter pressionava, escanteio batido, toque de cabeça, a bola sobrou, Guerreiro tocou, a bola veio, ele de primeira colocou na entrada da pequena área para explodir o Beira-Rio. Na vitória do Internacional para cima do Avaí, Inter colou no G4 do Campeonato Brasileiro. E aí, contra-ataque, jogador do Avaí não conseguiu interceptar, Edenilson recebeu e bateu pro gol também na entrada da pequena área, aos 31 da etapa complementar. Inter jogou muito bem, Avaí não teve chance, e o Inter cola no G4, enquanto o Avaí é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Coletivo do técnico Odair Hellmann, falando após Avaí 0, Internacional 2 no Beira-Rio, gol de Edenilson e Guerreiro. Podem fazer esse contra-ataque, né? E eu acho que até os 10 minutos a gente conseguiu até circular bem, fazer essa posse circular de um lado para o outro com pouco idade. Aí depois sim, eu acho que a gente acelerou um pouquinho em alguns momentos, tentou encontrar um passe mais definitivo, e aí eles acabaram encaixando alguns contra-ataques que a gente retornou bem, teve que correr bastante para trás para defender esse contra-ataque. Defendeu bem as bolas paradas. Acho que no finalzinho do primeiro tempo a gente deu uma estabilizada novamente, criamos uma oportunidade. E no segundo eu acho que aí sim, aí a gente se impôs, teve uma imposição em todos os sentidos, né? A gente mudou um pouquinho a forma de jogar para criar uns movimentos diferentes, que é o que você precisa fazer quando você joga contra uma equipe que, além de baixar a linha, ela tem uma intensidade de marcação, né? Eu quero elogiar o professor Geninho, pela dificuldade que o Avaí impôs, a gente marcando muito forte, os caras marcam muito forte, muito bem, muito próximo. Então, quando você erra um pouquinho mais, cria uma dificuldade. Acho que no segundo tempo a gente modificou. Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, mais uma vez, dentro da Arena da Baixada. A equipe do Atlético Paranaense é muito forte, bateu o Fluminense por nada mais, nada menos do que 3-0. A equipe do Furacão, que jogou em casa, abriu o placar com o Lúcio Gonzalez aos 20 do primeiro tempo e jogou boa parte da partida com um jogador a mais, já que o Fluminense teve um jogador expulso na partida. Reveja aí o gol do Lúcio Gonzalez, mas o Furacão ampliou, levantamento na área, toque de cabeça, e o Rony, aos 37 do primeiro tempo, colocou a equipe da casa em vantagem por 2-0 para cima da equipe do Fluminense. Reveja aí o gol da equipe do Furacão, que está indo muito bem no Campeonato Brasileiro. E agora vamos ver o terceiro gol da equipe do Atlético Paranaense. Chegou na meia-lua da grande área e bateu o Marcelo Cirino aos 38 do segundo tempo. E fez Atlético Paranaense 3, Fluminense 0, na Arena da Baixada. Estreia de Eduardo Sacha e Uribe Santos. Bate a equipe
do Ceará por 1-0 com gol de Eduardo Sacha. O Santos não jogou bem, o Sampaoli não imprimiu a postura ofensiva que normalmente ele coloca na equipe. O Ceará dominou toda a partida, teve as melhores oportunidades, conseguiu fazer uma partidaça no primeiro tempo, quase que o Vanderlei levava um gol de cobertura. O Ceará tentou de todas as maneiras, jogou muito melhor que o Santos, infelizmente não levou a partida porque fez uma partida magnífica no Castelão. Já o Santos teve duas oportunidades. O gol do Eduardo Sacha em oportunidade logo depois que teve por ali com o Uribe dando pro Sacha, que foi uma boa oportunidade pro Santos também. O resto da partida só se defendeu. Ceará atacou muito bem, colocou pressão na equipe do Santos durante toda a partida, dominou o jogo, jogou muito, infinitamente melhor que o Santos, soube o que fazer com a posse de bola e merecia a vitória dentro do Castelão. E teve um lance na partida porque a bola bateu no braço do jogador do Santos, a arbitragem fez como se fosse, não olhou, apenas colocou a mão no ouvido, passou um tempão, a mesma incompetência de sempre, né? E ainda não marcou o pênalti, que na minha opinião eu marcaria o pênalti. Apesar de ser um lance bem polêmico, porque o jogador do Santos estava com o braço rente ao corpo e a bola acabou batendo no braço dele, só que o braço estava recolhido ao corpo, né? Mas de qualquer maneira o Ceará mostrou que é uma equipe capaz de dentro de casa se sair muito bem no Brasileirão. Teve o lance da jogada de cobertura, teve inúmeros outros lances que exigiu o Vanderlei trabalhar, teve o lance do pênalti não marcado. Ceará jogou muito melhor que o Santos, fez uma partidaça, não levou. O Santos sai muito no lucro, que agora está na terceira posição. Sai muito bem porque não jogou absolutamente nada no Castelão. No Engenhão, Campeonato Brasileiro, sexta rodada, o Botafogo bateu o Vasco pelo placar de 1-0, né, com golaço do Diego Souza. Aonde foste te meter em Luxemburgo? Vasco na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, campanha vexatória. O Botafogo era amplamente favorito para esse confronto, apesar de uma partida bem disputada, lá e cá, como você vê nos melhores momentos da partida. O jogo foi às 11 da manhã, mas não estava tanto calor, duas equipes não apresentaram um grande futebol. O Botafogo jogou melhor, teve as melhores chances. Agora o Luxemburgo ainda vai muito mal com a equipe do Vasco. Ele não consegue colocar a equipe nos eixos. É inaceitável o que vem ocorrendo com o Vasco. E a culpa não é do Luxemburgo. Daqui a pouco o Luxemburgo vai ser demitido. Me desculpem profetizar. Ele vai ser demitido logo logo. E vão contratar outro e vai ser demitido do mesmo jeito, porque ninguém vai dar jeito do jeito que tá a equipe do Vasco. Não tem jeito, precisa de uma mudança profunda, contratações, a equipe do Vasco é medíocre. E o gol do Diego Souza, aos 12 do segundo tempo, o Botafogo venceu, e venceu porque jogou melhor, venceu porque tem time. Parabéns à equipe do Botafogo, que vem indo bem no Campeonato Brasileiro, diferente do Vasco, que mais um ano é sério candidato a ser rebaixado para a Série B. Infelizmente, porque tem uma bela torcida. Agora alguém precisa dar jeito, a diretoria fazer contratações. Não tem como o Luxemburgo dar jeito na equipe, com uma equipe que tem jogadores patéticos, não acertam 2 passes. Não dá, né? Era recobrar o ânimo desse grupo, né? O Vanderlei Luxemburgo falando após Vasco perder para o Botafogo. Vasco lanterninha do Brasileirão em 1-0 para o Botafogo, o gol de Diego Souza. Resultado, né, dessa dificuldade do Vasco ainda não ter conseguido uma vitória nesse Campeonato Brasileiro. Como fica esse trabalho seu, mais da parte emocional da equipe? É mais difícil, né? Trabalhar com a vitória fica mais confortável. Mas não adianta nós transferirmos para lugar nenhum que não seja para nós. E saber que só nós podemos sair dessa situação. Não existe outra situação que não seja nós. Pegar o contexto do jogo, analisar, olhar o tape, analisar com calma, para ver o que aconteceu no jogo. Então, assim, de
pelo que eu participei do jogo, eu vi que o Vasco teve bem postado, bem posicionado. O Botafogo teve uma chance, conseguiu botar a bola para dentro, um erro nosso de marcação. Então tem que analisar o contexto